não adianta os empresários chorarem e alguns puxa-sacos ainda defender esse tipo de escala. O trabalhador que trabalha na escala 6 por um, ele só está em casa 4 vezes por mês. São 4 folgas por mês. Uma folga por semana, 4 vezes em um mês que esse cara tem para cuidar da sua saúde, para estar com a sua família, né? Porque o cara pega o horário que o cara sai do trabalho na escala 6 por um, quando ele chega em casa ele está cansado, já acabou o dia. A família dele ficou lá. Os filhos foram para a escola, não se sabe como, né? A pessoa não pode deixar o filho sozinho para a escola, tem que pagar alguém para cuidar. E a redução dessa jornada, que é uma ideia do Lula, que o Lula é sindicalista, tá? Então o sindicalista ele sabe o papel que o sindicato deve ter. Primeiramente, o que o Lula quer fazer é, já que estão pagando 1.400 por uma escala escrava dessa, ele diminui o tempo de trabalho, não diminui o salário, com o intuito de que das empresas para forçar as empresas a pagar mais se eles quiserem que o funcionário trabalhe mais alguns dias. E deixar a critério do trabalhador se ele vai querer. Tá? Ou seja, ou a empresa contrata mais gente, gera mais empregados, né? Diminui o desemprego, move mais esse país, tá? E futuramente esse auxílio emergencial já não seria tão necessário para tantas pessoas, né? Algumas pessoas só se manteria as mais realmente em dificuldade mesmo, porque a primeira coisa que tem que fazer é diminuir o número de desemprego, para que possa o governo não ter mais esse financiamento de R$ 600. Não digo que esses R$ 600 é ruim, né? Eu digo que esse valor ele é injetado nas famílias, é injetado nos comércios, é injetado nas compras de shopping, é injetado na economia do país e o país cresce. Por quê? Porque ele traz uma forma da população ter dinheiro. É um recurso que a população tem dinheiro e gerando capital, você gera empresas no país, você gera uma centena de coisas. Então, tudo que é investido no trabalhador, na pessoa, no cidadão, né, que está desempregado, mas é um cidadão que tem que fazer alguma coisa para viver, fazer um bico, fazer alguma coisa, porque ele não vai conseguir viver com R$ 600. Talvez até alguns consigam, né? Mas tem aquelas pessoas deficientes, tem pessoas com dificuldades, tem pessoas no alcoolismo que não vão conseguir arrumar trabalho. A gente não pode deixar essas pessoas passarem necessidade, simplesmente porque tem algum problema. Então, essas pessoas tendo que se manter, esse dinheiro vai fazer com que os mercados continuem aquecidos, né? E ali gerando emprego, né, para aquelas pessoas que estão desempregadas, que não estão vivendo só do auxílio emergencial, mas correm atrás, querem um emprego de carteira assinada. Então, essa é uma forma. A outra forma de se gerar emprego, os sindicatos cobrarem das empresas, porque os sindicatos estão de braços cruzados. O que tem de desvio de função, o celular até caiu aqui, o que tem de desvio de função nas empresas não, é um absurdo. São desvios de função gravíssimo, gravíssimo, tá? Gravíssimo desvio de função. E você tem muita gente trabalhando não é só você, o desvio de função que eu falo, não é você chegar no trabalho e você fazer algo naquele dia que não era sua competência. Não, é você fazer algo todos os dias que não é da sua competência profissional. E não ganhar a mais por isso e tomar esporro por isso. E às vezes a ser até demitido por um erro naquilo que não é sua função, porque isso acontece, tá? Isso acontece. Então, que hora que as empresas vão tomar vergonha na cara, né? De entender que precisa contratar mais gente, que tem que dar um jeito, tá? E quando você vai ver as empresas não tem, assim, a empresa não tem o que reclamar que está em condições ruins, não. Tá? Tem empresas que aproveitaram-se da pandemia para se manter a redução do quadro de funcionário. Ou seja, você tem funcionários sobrecarregados, que trabalham muito mais, não ganham nada a mais por isso, né? A única coisa que eles ganham é a preservação do seu emprego, né?
e você tem um quadro de funcionários sobrecarregados sendo super cobrado, e enquanto isso, não se contrata, nem se cogita contratar pessoas para ocuparem aquela posição, para que o funcionário possa somente fazer as suas funções, se libertado daquilo. Aí você vai falar assim, ah, mas pode botar na justiça. Na justiça você vai ter que comprovar, ter testemunha, ninguém vai querer testemunhar. E ainda que você tenha causa ganha, o valor é muito pequeno. As multas são muito pequenas, teria que ser multas muito grandes, porque compensa para a empresa fazer isso. Ela percebe que compensa, porque se ela te pagar 10 mil reais, só o que ela economiza, esses 10 mil reais ela está te pagando o que você trabalhou. Só o que ela economizou de não ter contratado N números de funcionários naquela situação ali, dependendo do tempo de casa que você tem, vamos supor, 10 anos. São 10 anos de trabalho extra que você fez para a empresa, sem ganhar nada, a não ser esporro, né? E às vezes pode ter sido até demitido ou ganho suspensões, advertências por conta disso. E se ela te mandar embora, você botar na justiça, está no lucro. É o que acontece no dia de hoje. Então, parabéns aí para reduzir essa jornada de trabalho. Vai ser ótimo, sabe por quê? Porque aí começa o povo ganhar direitos, começa os sindicatos começam a ficar atentos, e aí acaba essa palhaçada de função. O cara trabalha 4 vezes na semana, o cara recebe o valor do salário normal, e as empresas vão ter que se virar, porque vai ter que contratar outros. Porque a gente tá vendo que é um quadro generalizado de desvio de função. Tem pessoas trabalhando em shoppings, aí a pessoa ganha um salário. Aí, se ela quiser ganhar mais que um salário, ela tem que ficar mais tempo no shopping. Aí, isso não é certo. Não é certo. A empresa tinha que pagar algo a mais para ela ficar no shopping e mais o extra. Não só a participação no lucro, entende? Não só o bater meta. E as metas são um horror de absurdo. Que a pessoa tem que bater se ela quiser ganhar alguma coisa a mais. Não. Você tem que pagar o salário da jornada de trabalho dela todinha e depois mais esse valor. Porque aquela pessoa praticamente está ultrapassando as horas de trabalho dela, quer dizer, vai prejudicar a saúde dela, tá? Para ela ganhar um extra que a empresa está ganhando muito mais em cima. Não, ela paga esse valor todinho das horas que ela trabalhou, tá? Porque se ela ficar nessas horas todas e não vender nada, eu sei que a pessoa vai querer vender porque ela vai querer bater meta, ela vai querer ganhar mais. Mas o que não pode é dessas horas ficarem em branco. Entende? Então, tipo assim, a pessoa também não quer ganhar só um salário mínimo para trabalhar só aquelas horinhas ali. Muita gente não fica. Ou fica de passagem. Então, tipo assim, você tem que pagar todas as horas que essa pessoa ficou, respeitar as leis trabalhistas em questão de saúde, né? Porque começa certas implicâncias, se a pessoa não ficar depois da hora, não serve para a empresa, se a pessoa, sabe, começa esse tipo de afronta profissional, né, de respeito ao trabalhador. Porque se você pega, por exemplo, uma empresa, você trabalha 6 dias e folga um. Se a empresa te pagar esse 7º dia e você correr a semana e trabalhar 14 dias sem folga, o juiz já te lasca. Se for colocado na justiça, o juiz já te ferra. Porque o que você está fazendo é você está causando um malefício para esse trabalhador, mesmo que você esteja pagando hora extra para ele. Você está causando um malefício. É por isso que acontece tanto acidente de trabalho. Uma pessoa muito cansada, muito exausta, o risco dela fazer uma coisa errada ou dela estar super estressada, né, você vai ter problema na sua empresa. Tá? Mas acontece alguma coisa, simplesmente eles te arrancam o funcionário e mandam embora. É assim, é descartado, né? Não tem valor. Então essa escala de trabalho é muito pesada, muito pesada. Isso não deveria ser dessa forma. Já a escala 12 por 36 é um pouco mais branda. Você trabalha 12, folga 36. Só que aquela lei trabalhista do Temer tirou o feriado da escala 12 por 36, que foi errado. Isso é inconstitucional. Porque então quer dizer que é feriado apenas para quem trabalha em outra escala. Para esse trabalhador não existe feriado.
Essa desculpa que eles deram que o feriado cai exatamente na folga, isso não existe. Porque, de qualquer forma, é feriado naquele dia. Então, aquele trabalhador da escala de 12 por 36 que antes se beneficiava dessa lei, porque se não fosse justo, nunca haveria uma lei que realmente desse essa condição para o trabalhador. O cara me vem e faz uma lei trabalhista que nem o sindicato consegue fazer acordo coletivo e trazer isso de volta. Só quem poderia dar uma canetada agora era o presidente Lula. Porque o trabalhador da escala 12 por 36 trabalha as mesmas horas semanais. Então, se você dá um direito a um segundo a CLT, os trabalhadores que trabalham nas mesmas condições têm os mesmos direitos. Por mais que um trabalhe numa escala, outro noutra, é a empresa que escolhe a escala. Então, o que se pode fazer? Tem que pagar o feriado. Só que só fizeram leis só para o empresário. Se o empresário não está conseguindo enriquecer no Brasil escravizando o povo, então ele não consegue mais. Então ele é um empresário sem sem nenhuma chance de crescer, porque escravizando o povo ele não está conseguindo ficar rico. Vai ver se não estão conseguindo ficar rico. Vai ver quanto é que é uma meta de um vendedor de shopping. Quanto que ele bate de meta. Aí nesse valor, aí também tu vai ver quanto é que é o aluguel de uma loja no shopping. Os caras metem a mão também. É toma lá da cá, filho. É tipo assim, são coisas surreais. Você vê uma loja pequena, imagina um aluguel de 30 mil numa loja. Como é que o cara tira isso de lucro?